A força que decide o seu destino não é a que o mundo enxerga. Não é a força do grito, da aparência, do reconhecimento imediato. É aquela que ninguém vê. A força silenciosa que nasce quando você aprende a se controlar por dentro, enquanto tudo ao redor tenta te provocar, te testar, te derrubar. E se você não entender isso agora, vai passar a vida inteira tentando vencer fora, sem nunca ter vencido dentro. Preste atenção desde o início. O mundo respeita barulho, mas se curva diante de constância. Pessoas comuns se impressionam com explosões de energia, com discursos fortes, com promessas vazias. Mas a vida, essa não se deixa enganar. A vida observa o que você faz quando ninguém está olhando. Observa como você reage quando é ignorado, quando é injustiçado, quando ninguém reconhece seu esforço. E é nesse silêncio que o seu destino começa a ser decidido. A maioria das pessoas acredita que força é reagir, que força é responder à altura, mostrar que não leva desaforo para casa, provar que está certo. Mas isso é ilusão. Reagir é fácil. Difícil é escolher. Difícil é segurar o impulso, respirar fundo e agir com consciência. A força invisível começa exatamente aí, no momento em que você poderia explodir, mas decide permanecer firme. E toda vez que você faz isso, algo muda dentro de você, algo se solidifica. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar sendo testado pela vida. Pessoas duvidando de você, te subestimando, te olhando como se você não fosse capaz. E dói. Dói porque o ego quer reagir, quer provar valor, quer reconhecimento imediato. Mas quem entende a força invisível aprende a usar essa dor como combustível. Aprende a transformar o silêncio em treino, a solidão em foco, a pressão em disciplina. Existe um momento decisivo que quase ninguém percebe. É quando você entende que não precisa convencer ninguém. Não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa mostrar resultados antes da hora. Esse entendimento muda tudo. Porque a partir daí, sua energia para de ser desperdiçada com discussões inúteis e começa a ser direcionada para a construção real. Enquanto outros falam, você faz. Enquanto outros reclamam, você evolui. E ninguém vê, mas a vida vê. A força invisível é construída na repetição, nos pequenos hábitos, nas escolhas diárias que parecem insignificantes, mas que, acumuladas, criam um caráter inabalável. É acordar mesmo sem vontade. É continuar mesmo sem motivação. É manter a palavra mesmo quando seria mais fácil desistir. Cada vez que você cumpre um compromisso consigo mesmo, você se torna mais forte. Não por fora, mas por dentro. E essa força ninguém tira. O mundo tenta te empurrar para o barulho o tempo todo. Redes sociais, opiniões, comparações, críticas. Tudo te convida a reagir, a se expor, a se defender. Mas quem decide o próprio destino aprende a escolher o silêncio estratégico. Aprende que nem toda batalha merece sua energia. Aprende que responder a tudo é se tornar refém de qualquer provocação. E quando você se recusa a entrar no jogo dos outros, começa a jogar o seu próprio jogo. Existe uma tensão constante entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. E essa tensão machuca, porque crescer exige abrir mão de velhos padrões, velhas respostas, velhos impulsos. Exige abandonar a necessidade de aprovação. Exige suportar o desconforto de ser incompreendido. Mas é exatamente nesse desconforto que a força invisível se forma. É ali que você se separa da maioria. Enquanto muitos buscam atalhos, você constrói base. Enquanto muitos querem resultados rápidos, você constrói consistência. Enquanto muitos desistem na primeira frustração, você permanece. E pode acreditar, a vida recompensa quem permanece. Não imediatamente, não de forma barulhenta, mas de forma definitiva. Porque aquilo que é construído em silêncio é difícil de ser destruído. Chega um ponto em que as pessoas começam a perceber algo diferente em você. Não sabem explicar, mas sentem. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua presença incomoda. Não porque você fala mais alto, mas porque você já não se abala com facilidade. E isso assusta. Pessoas frágeis se sentem ameaçadas pela calma de quem é forte por dentro, pela disciplina de quem não depende de aplauso, pela firmeza de quem não precisa provar nada. A força que ninguém vê é a que te impede de desistir quando tudo parece parado. É a que te faz continuar mesmo sem garantias.
É a que te sustenta quando o reconhecimento não vem, quando os resultados demoram, quando a dúvida aparece. E ela cresce justamente nesses momentos. Cada dia que você não desiste, essa força se multiplica. Cada noite que você resiste à tentação de abandonar o processo, você se torna alguém que poucos conseguem quebrar. O clímax da sua transformação não acontece em público. Acontece quando você percebe que já não reage como antes, que já não se perde em emoções passageiras, que já não entrega seu poder a qualquer situação externa. Esse é o momento em que você entende: agora eu sou diferente, agora eu controlo a mim mesmo. E quem controla a si mesmo começa a controlar o próprio destino. A vida não testa quem desiste fácil, ela testa quem tem potencial. E se você está sendo pressionado, se sente que tudo está pesado, talvez seja porque você está sendo moldado para algo maior. A força invisível não nasce no conforto, ela nasce na resistência, na dor enfrentada, não evitada, no silêncio mantido, não no escândalo, na disciplina diária, não na motivação momentânea. Você não precisa que o mundo veja sua força agora, você só precisa continuar. Porque chega um dia em que os resultados falam por você, e quando falam, não pedem permissão. O mundo se ajusta. As mesmas pessoas que duvidaram, passam a respeitar. As mesmas vozes que criticaram se calam. Não porque você gritou mais alto, mas porque você ficou de pé quando muitos caíram. E é por isso que a força que ninguém vê é a que decide o seu destino. Não é o talento isolado, não é a sorte, não é a aparência. É a capacidade de continuar, de se controlar, de permanecer fiel ao seu propósito mesmo quando ninguém aplaude. Essa força constrói impérios silenciosos. Essa força cria destinos inquebráveis. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Reconhece que existe mais em você do que o mundo enxerga hoje. Então eu te faço um convite simples, mas poderoso. Se essa mensagem fez sentido, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente. E nos comentários, escreva: eu confio na força que ninguém vê. Porque quando você assume isso publicamente, você reforça o compromisso consigo mesmo. E lembre-se, quem domina o invisível, governa o inevitável.